Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui ao vivo às 6 horas e 5 minutos, horário de Brasília, e hoje nós vamos conversar a nossa segunda live sobre precificação de honorários e vamos conversar com o Dr. André Luso, advogado lá do Rio de Janeiro, tá entrando. Olá, Silvana, tudo bem? Como vai? Tudo bem? Vamos chamando todo mundo. Hoje nós vamos fazer uma live muito especial com o Dr. André Luso, advogado lá no Rio de Janeiro, um advogado atuante na área tributária. E nós temos um projeto muito especial para você que é advogado, para você que conhece algum advogado que quer saber como faz para precificar honorários advocatícios. Então, uma boa tarde, quero desejar uma boa tarde a todos. Hoje eu passei a tarde toda num evento sobre LGPD, que é Lei Geral de Proteção de Dados. Gostaria inclusive de fazer o convite a vocês que estão entrando aqui na live amanhã. Nós vamos ter mais 4 painéis a respeito deste assunto. Então, vamos convidar a todos para que entrem aqui na nossa live agora. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Olá, o doutor André está chegando aí. E hoje nós vamos falar sobre formas de como cobrar honorários advocatícios, né? Olá, doutora Riana, tudo bem? Vai mandando aviãozinho aí, todo mundo que for entrando vai mandando aviãozinho, convidando para nossa super live. Hoje é a segunda live para nós falarmos sobre precificação de honorários, como cobrar honorários advocatícios. E eu vou continuar aqui mandando os meus aviãozinhos para chamar mais gente, avisando que a gente tá ao vivo. E a gente vai dar muita dica especial de como cobrar honorários, como é que você faz para fechar um contrato, coisas importantes desse tipo. Então vamos convidando a todos. André, por favor, você manda a solicitação aí de convite, que daí eu vou aceitar você aqui, por favor. Meu convidado já tá aqui. E nós vamos aqui fazer avisar todo mundo que a gente tá aqui, né, gente? Você também pega agora, dá aí, ó, 2 aviãozinhos, pelo menos, para cada pessoa que você conhece, manda aí, que essa live vai interessar muita gente, porque a gente vai falar de precificação, vai falar de como cobrar honorários advocatícios. Ontem, inclusive, eu tive uma palestra que falou sobre isso. Olá, Sara, tudo bem? Como é que vai? Nós estamos aqui ao vivo no Instagram. Vou aceitar a solicitação aqui do meu convidado. Vamos ver se ele entrou. Conseguiu entrar, André? Olá! Agora foi. Agora foi. Boa tarde, tudo bom? E aí? Nossa, Seja tá toda, bem-vindo ao Rio Grande do Sul. tá toda pink hoje. Hoje eu tô toda pink. Tô que nem a pantera cor-de-rosa. Ai, ai, ai. E Caraca, aí? eu tava procurando, tu acredita que eu perdi o tripé? Aí quando eu achei, tem 2 aqui, né? Só que um é grandão, eu não queria usar, eu queria o pequenininho que é portátil. Aí quando eu achei o outro, quando eu botei na mesa, quebrou o pezinho dele, um dos pezinhos, né? E Aham. vai achar, pô, fazer live com o telefone na mão, ninguém merece, né? Não, é verdade. É verdade. Depois desses tempos de pandemia, a gente está se profissionalizando e cada vez tendo mais parafernália, né, para conseguir nos assessorar. É verdade. Mas e aí, me conta aí, então, como é que foi a semana, como é que está sendo a questão da procura por informação a respeito do
dos honorários na prática. Vamos conversar com a nossa audiência. Bora, vambora. Deixa eu arrumar. Ó, a doutora Tatiana acabou de entrar, a doutora Mariama tá lá em Salvador. Olá, doutora Mariama, tudo bem? Como vai? Seja bem-vinda, uma querida. E aí vocês vão colocando as dúvidas que vocês vão tendo à medida que a gente for conversando, podem colocar nos comentários que a gente vai respondendo. Hoje a gente vai falar sobre as formas de como cobrar honorários advocatícios, né? Não, essa é a nossa segunda live sobre o tema honorários na prática. Eu estava falando ontem com uma colega, ela tinha até visto aquele vídeo, né? Aquele vídeo que eu tinha colocado sobre questão de preço e valor, né? Que os tipos de cliente que chega pra gente, né? Tem muito cliente que chega, tem vários tipos de cliente, né? Tem cliente que chega, é engraçado que a semana ligou um assim e falou: André, eu tô querendo fazer isso, 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 isso. Ou seja, ele já sabia tudo que ele queria fazer. Eu falei, cara, esse cara já veio de um advogado. Por quê? Ele já sabia tudo que ele tinha que fazer. Ó, tô precisando disso, 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 disso e mais daquilo. Eu falei, ou é prisioneiro, né? Eu já fui preso, porque os caras sabem mais que nós. Ou então ele já tinha vindo de outro advogado e foi batata, né? Aí ele falou, mas eu queria, antes de ir aí, de marcar contigo, de marcar a consulta, eu queria saber quanto é que você cobra, né? Isso é muito engraçado, é a maioria. Então, assim, eu já começo falando o seguinte, que é o do nosso dia a dia, né? O cliente que vem por preço, ele vai por preço. Então, assim, hoje eu vejo muitos colegas advogados, Jana, no geral, tá? Focando muito naquela triangulação. Não dá para mostrar aqui, mas eu dou um exemplo muito claro disso no livro, sobre a triangulação dos tipos de cliente, né? A primeira camada lá em cima é aquele cliente que vem por preço. É aquela camada onde tá os advogados se gladiando. É aquele que te liga perguntando quanto que você cobra, não o que você faz. É verdade. Então, assim, e eu nunca mais esqueci isso. Eu escutei isso do Érico uma vez, né? Cliente que vem por preço, vai por preço. Então, assim, o cliente que entra no teu escritório perguntando preço, ele vai e volta por preço, entendeu? Então, assim, não é o tipo de cliente. Tem gente que fica desesperado pelo simples fato desse cliente estar entrando e saindo. Por quê? Porque o foco da advocacia acaba sendo no lugar errado. Que se a gente focar na primeira camada sempre, cara, vai vir só esse tipo de cliente ruim, porque para mim é o cliente ruim, não é o cliente que vai te enriquecer, é o cliente que vai te apurrinhar, porque ele paga barato, às vezes nem paga, né? E ele só incomoda, como diz a Tati. Exatamente, ele vai incomodando cada vez mais, te dando retrabalho. Então, assim, chega uma hora que você precisa demitir esses clientes, né? Então, assim, tem cliente que eu demito, já demiti alguns clientes por causa disso. Então, assim, eu prefiro, às vezes, me livrar de uma apurrinhação lá na frente. Então, assim, para começar hoje, acho que a gente pode bater um papo aí inicial sobre preço e valor, né? Depois a gente entra aí um pouco... A doutora Mariama está falando que essa é uma das grandes dificuldades dela de precificação. E é impressionante que eu acho que de cada 10 advogados que a gente fala, André, 7 não sabem precificar honorários. E até mesmo, nem falando às vezes até de advogado, mas até outros profissionais que trabalham com profissionais liberais que também não sabem como cobrar, né, André? No geral. É muito comum, no isso geral. é muito geral. Tem uma menina que colocou aqui... A doutora Gracileide entrou ali, quero dar um oizinho para ela também. Que ela disse, chegou chegando, lá do Acre. Eu vou vendo os comentários aqui, eu vou anotando, sabe? Porque às vezes vem insight. A Tati colocou aqui cliente tóxico, né? Comenta aqui, você que já teve cliente ruim, cliente caloteiro, cliente família, cara. Família é o pior cliente para mim. Eu nunca tive uma experiência boa com família. Hoje eu não advogo para família. Pode vir qualquer pessoa. Cara, eu não faço. Mas sabe que isso aí é uma impressão. É uma impressão que a gente tem que nem sempre é por causa daquela área. Eu mesmo já passei por clientes que não eram na área de família e eles chegavam e diziam assim, não, mas se eu tô te pagando, tu tem que fazer o que eu quero. Aí eu demiti ele, entendeu? Porque, na verdade, eu não sou seletista. Ele não me contratou como empregada dele, eu sou advogada, eu tô prestando um serviço. Exatamente. O cliente não pode fazer isso com um advogado. Eu estou prestes a demitir um agora também. E é um cliente tributário, tá? É uma empresa.
É um cliente que está em débito já desde janeiro do ano passado, não desse ano. E aí nós perdemos em primeira instância a ação, e aí não vale a pena eu recorrer, vale a pena eu fazer uma outra ação. Né? E ele ficou injuriado, falou, mas por que você vai fazer outra ação? Por que não vai recorrer? Faz uma apelação disso daí? Porque eu falei, gente, o cara não está pagando, é um cliente ruim, esse cliente tóxico que ainda perturba a gente o dia inteiro, entendeu? Então, assim, chega um momento que a gente precisa realmente você colocar na balança ali. Então, tem cliente, quais são os clientes que dão valor para você? Quais são os clientes que te dão só por reação, que vem só por preço na advocacia? E às vezes, se não na maioria das vezes, se você for parar para olhar a tua advocacia, né, onde estão os clientes bons pagadores, onde estão os clientes maus pagadores? Tudo é a forma de como você publica, tudo é a forma de como você se comunica com a tua audiência. Né? Então, a gente volta até no assunto da live anterior. A comunicação que a gente vai tendo aqui no nosso dia a dia, a comunicação que a gente tem com o cliente, a comunicação que você tem em mídia social, em Instagram, comunicação que você tem no teu blog, em jornal, se você faz parte de alguma coluna, eu faço parte de uma coluna em Rondônia. Então, assim, isso tudo vai fazer uma diferença muito grande, entendeu? É o cliente que você vai atrair. Nada impede de você criar uma tabela para esses clientes, se você padronizar um atendimento, ter um valor, mostrar o valor para ele, porque se ele vem por preço e você continua se comunicando por preço para ele, você vai ficar sendo reconhecido como um advogado de R$ 50, igual daquela música lá. Não, e também, André, tem determinadas ações que às vezes o cliente vem te procurar e o valor que você vai buscar lá ao final nem é um valor tão alto. Mas o problema que você vai estar resolvendo para o cliente, ele vai tirar aquela dor de cabeça que ele está passando naquele momento. Então, por exemplo, você está cobrando para uma ação que, de repente, lá no final, você vai ganhar R$ 5.000 e você cobra, eu vou te cobrar R$ 2.000 para entrar com esse processo, digamos assim. Aí o cliente, poxa, mas tu tá me cobrando 2, eu só vou ganhar 5 lá no final. Praticamente você vai ficar com quase 40% do valor. Aí eu digo, tá, mas e o problema que você tem para resolver? Se você não entrar com o processo, vai te solucionar? Não, não vai me solucionar. Então quer dizer que você não tá vendo a questão do valor, do preço. Você tá vendo o problema. Você está vendo que o advogado vai resolver o problema para você. Então, isso é uma questão também, que às vezes o advogado fica vendo se o cliente tem ou não tem condição de pagar, quais são as condições desse cliente pagar, se o valor que ele vai oferir lá no final, se vai ser bom, se não vai ser bom. Tu fica levando essas questões em consideração e tu esquece todo o trabalho que tu tá desenvolvendo naquele processo. Porque às vezes o valor do processo não precisa ser muito alto ou estratosférico, mas o trabalho é o mesmo. É o mesmo Exatamente. se você for cobrar 100.000 ou for cobrar 5.000 lá no final, entendeu? Tem algo que eu utilizo muito nessa questão de divulgação, na verdade, do cliente. Né? Qual o cliente que a gente vai divulgar? Como é que a gente consegue dividir essa camada de cliente? A primeira camada é como se fosse um triângulo, né? Você pega um triângulo aqui, ó, só para você ter uma ideia. Você pega um triângulo, deixa eu pegar vocês aqui. Você pega um triângulo e faz isso, ó. E esse primeiro cliente aqui é o cara que vem por preço. Uhum. Entendeu? Tá vendo ao contrário, vocês aí, né? Deixa eu tentar inverter aqui o negócio aqui para vocês verem de uma forma diferente. Ó, esse primeiro cliente aqui é o cliente que vem por preço. É o que está na primeira camada lá em cima. Isso está exatamente assim no meu livro explicando. Esse cliente aqui, geralmente, é o cliente que sabe que tem um problema e ele vai procurar. Só que ele vai procurar o advogado mais barato, o advogado de R$ 50, entendeu? E se você está predisposto a fazer esse tipo de advocacia, você vai pegar essa advocacia aqui e vai fazer. Não tem problema nenhum. Eu não tenho nada contra, mas não são os meus tipos de clientes, porque é muita porrinhação. A segunda camada de cliente, que é uma camada mais apurada, uma camada melhor que essa daqui de cima, esse cliente aqui, ô Jana, eu divido da seguinte forma. Ele sabe que tem um problema, tá? Mas ele defere, ele procrastina.
Sabe quem é esse cliente aqui? É aquele cliente que recebeu uma intimação lá, tem um problema trabalhista, tá? Mas só que ele não chama o advogado. Ele só chama você quando a audiência é semana que vem. Ou então quando está em cima com o pepino. Esse aqui está aqui. Esse cliente ele paga melhor que esse. Ele Sim, paga melhor que esse aqui. Tá dando para ver, não tá? Então sim, já tá. esse cliente aqui, ele é melhor que esse. Tá? Agora esse aqui não. E a terceira camada, que é o que eu falo, é onde está o oceano azul. É onde a gente brinca aqui, o fator de enriquecimento, o oceano azul na advocacia. Esse cliente aqui, ele é o melhor pagador. Ele não sabe, a gente falou sobre isso numa aula de mentoria, ele não sabe que não sabe. Na última aula, esse cliente aqui, ele paga muito bem. Sabe por quê? Ele não sabe que ele tem um problema. E o que acontece quando ele sabe que ele não tem um problema? Você mostra valor para ele. Você mostra valor porque você ensina para ele o que ele tem que fazer. Eu dei um exemplo muito prático essa semana lá com a gente falando, que eu falei assim, Jamila, você tem um problema. Eu falei, Janaína, você tem um problema. Teu carro está no teu nome? Tá. Teu apartamento está no seu nome? Tá. Você lembra disso? Eu falei, Sei. se você for Tá vender, bom, se você for vender, se você for vender isso agora e você pegar o dinheiro, no ano que vem você vai ter que prestar atenção pro leão e 27,5% vai ficar. Agora, se você pega o teu patrimônio, integraliza ele numa empresa, abre uma empresa só para poder tomar conta do seu patrimônio, o jogo muda. Vai reduzir no mínimo 15% a tributação lá na frente. Então, assim, esse tipo de cliente, ele vale muito a pena. Então, a gente tem que começar a mapear quais tipos de clientes a gente quer advogar, né? E isso tem a ver muito com preço e valor. O primeiro eu tipo vou de te dar cliente que eu coloquei um. aqui o primeiro tipo de cliente que eu coloquei aqui, ele está baseado no preço. Agora, Não, mas esse daí não vale a pena. da segunda camada para baixo, ele Assim, ó. já tá mais apurado. Só O que tem um cliente que problema. vem, e daí, às vezes, lá no início da profissão, no início da A carreira, gente você pega, a gente acaba pega. cedendo. Você diz, tá, tudo bem, então você que faz, só pode pagar isso, você fica com pena, você É. fica inventando um monte de desculpa, e aí você acaba fazendo para o cliente. É o cliente que mais te dá dor de cabeça. É o cliente que te liga, que te apurrinha, que fica te devendo ainda, que você depois tem que protestar, tem que botar no Serasa e tem que entrar com execução de contrato de honorários, ele não te paga, te incomoda, fica ligando para dizer, ó, o prazo é tal dia. E aí você é obrigado a demitir esse cliente. Você não tem condição de ficar com esse cliente. Geralmente o cliente que faz leilão de honorários, ele faz exatamente isso contigo. Ele te leva ao É. teu limite. E aí acaba deixando. Mas citando esse exemplo, esse último exemplo que você falou, que é aquele que não sabe, mas ele vai pagar o preço que for, porque quando você falar para ele qual vai ser a solução do problema dele, você vai dar a resposta para ele, ele vai pagar para você aquele preço que você deu sem titubear, porque ele sabe que você é o bambambam, ele sabe que você é o melhor, entendeu? Vou te dar um Exatamente. exemplo bem clássico que aconteceu com um cliente meu, ele me relatando, dizendo que tem uma herança do pai para receber, e aí eles não abriram o inventário, e são 3 herdeiros e mais a meira, tá? E aí um deles estava num processo de divórcio. Veja bem, estava num processo de divórcio. Um dos herdeiros estava num processo de divórcio. Só que um dos herdeiros vivia na casa deste pai que era falecido há muitos anos. E ela me relatando isso, eu comecei a pensar, pô, se essa mulher desse herdeiro procura um advogado, o que ela vai fazer? Entrar com uso capião para dizer que mora ali há muito tempo e que ela tem direito a receber a partilha daquele bem. Sim. E aí eu disse para ela, olha, ela era uma herdeira, que quando ela veio me relatar isso, eu digo, olha, como essa esposa do teu irmão pode entrar com um processo agora pedindo uso capião dessa parte, que é um bem da família, que vocês deveriam ter feito o inventário há 15 anos atrás. E ela, opa, peraí, eu não sabia disso. Nós vamos perder patrimônio?
É, Não. Aí, em uma semana, André, eu abri o inventário. Ficou 15 anos esperando para abrir. Em uma semana abri o exatamente. inventário. Porque ela viu, eu dei para ela que ela ia ter um problema no futuro muito maior para resolver. Então, o advogado tem que ter essa sacada É. para ele poder identificar no cliente aquilo que ele precisa ouvir para solucionar o problema dele. E aí você vai lá e você vai cobrar os seus honorários e o cliente vai pagar com gosto, porque É. ele sabe que você é o melhor. E essa parte aí que a gente fala, por exemplo, aquela pergunta que a gente faz quando eu falo do ciclo, né? O ciclo na advocacia. Como é que o ciclo do sucesso ele vem se repetindo? É exatamente isso. Né? Se você precisa focar, na verdade, numa clientela que vai te dar um resultado maior, que vai te dar uma grana maior, que vai te dar um honorário de maior. Né? E a grana, ela está exatamente lá embaixo. É exatamente, quanto mais fundo você for, quanto mais você procurar pessoas que não estão procurando por advogados, mas que possuem um problema óbvio, né, que ela não sabe, que ela desconhece, ali você consegue uma mina. E ali você consegue, às vezes, protocolar diversas ações, você consegue fazer uma ação milionária. Né? Então, essa é a diferença, isso faz uma diferença muito grande. Então, essa, assim, em relação a preço e valor, a gente tem que ter esse feeling e tem que começar a estudar qual é o cliente que tem preço, qual é o cliente que tem valor, olha para essa pirâmide, desenha a tua pirâmide aí e coloca como é que funciona isso. Deixa eu registrar aqui que até o meu excelentíssimo marido está na live hoje. É, a Cris ainda não chegou, não. Eduardo. Ela falou que ia entrar. É. A Cris ainda não chegou, não. Eu Então estava precisamos gravando aula, por certificar. isso que eu estou aqui atrás o quadro está atrás aqui. Eu estava gravando aula hoje. Tu tá te exibindo aí com o flip chart. Na próxima eu vou botar o meu aqui também, porque eu também sou exibida. Não, eu fui pegar as folhas aqui, aí só tinha desenho da minha filha, né? Eu falei, mais uma folha, mais uma folha. Ou seja, 10 folhas e só um desenho pequenininho. Você não usa mais a folha. Verdade. Ô, Não, André, não mas tem assim, ó, jeito. parte muito do princípio da questão de como cobrar honorários do cliente, né? Que é uma das formas que a gente está falando hoje da cobrança de honorários. É também a questão de como você faz o fechamento do contrato, né, André? Porque, na realidade, É, assim, quando você passa autoridade, segurança para o cliente, daquilo que você vai fazer, daquilo que você vai executar, você está dizendo para ele o caminho no momento que você está fazendo o atendimento, você vai fazer o fechamento do contrato. Tudo isso, a sua persuasão influencia muito naquilo que você vai cobrar do cliente ao final. é. Então, assim, o fechamento do contrato, a forma do seu atendimento, a forma do fechamento, né? A forma como você se coloca, né? Aquele advogado que não explica nada para o cliente, que simplesmente diz, é isso aqui, assina a procuração, o contrato, esse advogado aí, ele tá obsoleto, ele não consegue mais trabalhar no mundo de hoje em dia. A gente precisa Tem que ter pessoas atualizar. que informem, que conversem, que façam um bom atendimento. O cliente bem atendido é o cliente que ele vai voltar e vai te indicar para muitos outros clientes. Isso é verdade. Que eu quero compartilhar aqui algo que eu acho que é bastante válido. A gente conversou, acho que foi semana retrasada, sobre a forma que você cobrava os honorários, sobre a forma como eu cobrava os honorários. Tudo bem que são áreas distintas e as áreas às vezes pedem uma diferenciação na hora da cobrança, né? Por exemplo, eu desmembro, a minha cobrança é toda desmembrada, né? Então, eu sou tributarista. Claro, quando vem uma ação diferenciada, eu vou me adaptando àquilo dali. Eu já fiz divórcio aqui na cidade e eu fiz algo diferenciado do que eu faço na tributação. Hoje, no tributário, eu desmembro ela todinha. Como é que eu cobro hoje? Isso tudo que você falou é válido porque isso vai fortalecendo cada vez mais um fechamento de contrato, um bom atendimento, o quanto você domina, o quanto você demonstra que você tem conhecimento da matéria, que você tem conhecimento do assunto e você responde sem pestanejar, sem aquele calma, não sei, calma aí. Não. Tudo bem que você não sabe, você pode assumir, mas você tem que estar sempre ali com o teu cliente, passando muita segurança para ele, muito domínio do que você está falando, pelo menos domínio da palavra, da comunicação, que é muito importante, porque isso é que vai fazer a persuasão. A persuasão, ela é muito importante nesse ponto, e a comunicação
melhor ainda. Eu trabalhei muito a minha comunicação, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, eu sou uma pessoa muito tímida hoje, mas quando eu estou para trabalho, o André é outro. Mas no meu dia a dia, quem me conhece sabe que eu falo muito pouco, sabe que eu me expresso muito pouco. Então, assim, isso tem que ser trabalhado, é uma habilidade. E eu considero hoje a comunicação, a persuasão, para a gente potencializar, como habilidade de sucesso. E não habilidade de sobrevivência. Habilidade de sobrevivência, a gente falou nisso, é o que a gente vem fazendo no nosso dia a dia. É você formar, é você fazer a pós, é você estudar. E, cara, isso é sobrevivência na advocacia. Você tem que fazer. E muito do que a gente está fazendo hoje, Jana, está virando uma habilidade de sobrevivência. Está virando o marketing está virando uma habilidade de sobrevivência. E se o marketing é uma habilidade de sucesso, a estratégia é uma habilidade de sucesso que hoje está virando uma habilidade de sobrevivência. Vai virar uma habilidade de sobrevivência. Tem um estudo comprovando que daqui a 30 anos as carreiras que existem hoje, cara, elas vão virar tudo carreiras obsoletas. E é verdade, novas carreiras vão surgir. Então a gente tem que estar muito ligado com relação a esse assunto. O que eu quero te perguntar é o seguinte. Antes de eu perguntar a pergunta difícil. Antes de eu falar, antes de eu falar para você como é que eu cobro, como é que eu desmembro isso aqui. O quanto importante é você saber da tua atividade intelectual hoje para você introduzir a atividade intelectual dentro da sua cobrança de honorários. Primeiro, o que é atividade intelectual para você? Voltei. Voltou? Você Voltei. foi e voltou. Não sei o que aconteceu aqui, mas repete lá, vamos lá. Sobre atividade intelectual. Você cobra atividade intelectual hoje dentro da precificação de honorários? Sim. E se você cobra, como é que você fez essa conta para você chegar na tua atividade intelectual? Bom, primeiro eu peguei todo o valor que eu tinha feito de investimento na minha carreira, que não foi pouco. Então ali eu calculei o valor que eu gastei junto com a faculdade, né, que foram 6 anos de faculdade particular, sem ter qualquer tipo de bolsa. Eu fiz já 3 pós-graduação, eu fiz inúmeros cursos de atualização e eu não precifiquei a questão de congressos, seminários, coisas assim, não. Mas eu precifiquei basicamente a minha atividade intelectual entre tudo que foi o valor investido no meio acadêmico. Então, tudo que eu investi no meio acadêmico para poder chegar lá no meu resultado de ver quanto que valia o meu dia e aí quanto que valia a minha hora. Porque, na verdade, como eu já tenho 17 anos de advocacia, a gente já tem uma ideia, mais ou menos, de quanto que um advogado sênior cobraria hoje para fazer uma consulta, cobraria para fazer um parecer, né? E aí depois jogar acrescido disso, da atividade intelectual, eu ainda levo em consideração os custos que eu tenho para manutenção do escritório, que seriam os custos diretos, e ainda no meu contrato a previsão ainda dos custos indiretos que eu venho a gastar junto a cada processo. Então, a forma de precificação tem que ser levada em consideração a sua atividade intelectual, porque tem dentro do escritório pessoas que vêm trabalhar com você, que são advogados júnior, os estagiários. Exatamente. Então, você não vai poder cobrar igual para tudo, né? Exatamente, isso aí mesmo. E se você tem um estagiário que faz uma petição, o valor daquela ação é uma coisa. Agora, se é você que vai botar a mão para poder fazer, o valor muda completamente, porque entra ali a tua diária, entra a tua hora, dependendo da quantidade de horas que você vai colocar ali. É isso mesmo, eu faço também da mesma forma. Quando é alguém que faça terceiros, é um valor, a precificação é uma, e quando é um estagiário ou é um outro advogado que já não tenha tanto tempo de carreira, vai mudando. E eu ensino até a fazer como é que se faz essa precificação, essa atividade intelectual. E a maioria não faz, né? Que eu percebo que a maioria não faz. Eu não fazia no início também, tá? Então, assim, a gente sai da faculdade, na verdade, com uma ideia de que a gente tem que pegar a tabela da OAB e tem que aplicar. E aí a gente se depara com o mercado
de que é inviável a gente cobrar a tabela da OAB, porque a maioria dos advogados que a gente enxerga do nosso lado estão cobrando abaixo da tabela, né? Então isso cria até uma Não, ou objeção. então, se você olha determinadas áreas da tabela da OAB que cobra 18 mil reais para fazer uma coisa, se você falar isso para o cliente, ele diz boa noite, tchau, tchau. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter. Eu sou muito pé no chão. Quando eu vou passar o valor do que eu cobro para o cliente, eu sou muito pé no chão. Eu não vou pegar e dizer uma coisa estratosférica para o cliente virar as costas e não fechar o contrato comigo. Eu vou Sim, sentindo óbvio. o cliente. Entendeu? Tudo uma conversa. É que nem uma dança dos cisnes. O cliente é um jogo de xadrez. O cliente faz um movimento, você faz outro movimento. Tem uma você coisa... tem o seu valor, mas você sabe como vai fechar o contrato. Tem uma coisa que é legal no tributário, que os empresários já acham que a gente vai cobrar muito caro, né? Sim. O empresário olha... tributarista já cobrou caro. O empresário, você entra assim, advogado tributarista, você tá rico, né? Eu falei, bom, mas se eu tô rico, você também tá rico. Porque se eu tô, eu te dei... Eu falei, se eu tô, você tá muito mais do que eu, né? Porque eu te deixei rico, significa que eu te deixei rico. Então a gente fica brincando nesse ponto. E o que é legal aqui, por exemplo, no tributário, talvez alguém tenha até algum insight para poder usar na própria carreira aí. Como é que a gente faz o tributário? Eu pego uma ação, a gente cobra no protocolo, né? Por exemplo, cobrei a consulta, 400 pila a consulta. E eu desconto até essa consulta lá na frente, eu dou para ele em volta do que ele vai me pagar. A gente cobra no protocolo. Um exemplo, para protocolar a ação, dependendo da ação, varia de R$ 1.500 a R$ 6.000, tem umas que são mais. Vai depender de cada ação, tá? Mas vamos pensar aqui em R$ 3.000 para protocolar uma ação, que foi a última que nós fizemos, que deram 11 ações para uma empresa só. Então nós cobramos 3 mil, normal seriam 6, nós cobramos 3 mil para protocolar essas 11 ações. E aí o que aconteceu? Na liminar, se a liminar for positiva, 10K naquele tipo de ação, só para deixar bem claro. 10K na liminar positiva. Com a liminar positiva, nesse tipo de ação que nós fizemos, a economia dele tributária ia girar em torno de 17%. E aí eu cobro os honorários assistenciais durante o processo. Não era o nome assistencial que eu queria usar, mas é para me dar aquela assistência ali. Eu cobro 30% da economia tributária dele até o trânsito em julgado. Os honorários de manutenção. Seria manutenção, mas a gente usa o nome que eu esqueci aqui, não é os assistenciais. E aí fica 30% em cima desse valor que ele está obtendo desconto. Até o trânsito. Uma mensalidade, é isso? Seria como se fosse a mensalidade. E aí, por exemplo, se no meio do processo eu precisar me mexer novamente, é cobrado novamente. Se for fazer uma defesa, se for apresentar alguma coisa, a gente cobra novamente um valor que começa lá em R$ 3.000. E no êxito, 20%. Entendeu? Então é assim que a gente faz, a gente desmembra, porque se eu chegar e dar o valor todo para o empresário, ele vai quicar, ele vai fugir. Então é muito fácil hoje ele enxergar, para protocolar essa ação, até para vender, para você usar com forma persuasiva, para protocolar essa ação aqui, 3 mil, vai começar em R$ 3.000, essa é a nossa brincadeira. Tá? Se você, vai depender do caso, vou analisar para ver se a gente consegue manter 3 mil. Manteve 3 mil? Beleza. Se a liminar for positiva, você vai me pagar mais tanto. E você pode parcelar ainda esse valor. Por quê? Porque você vai ter uma economia tributária durante o processo. Então vale a pena, vai acabar compensando uma coisa com a outra. Então eu uso muito assim esse desmembramento, entendeu? Então assim, talvez hoje a dificuldade de muitos fecharem contratos é porque querem cobrar direto. Pega a tabela da OAB, vê lá um divórcio, 8 pau e 500. Vou cobrar direto. Não, cobra, desmembra. Usa de estratégia desmembrando, porque é muito mais fácil você enxergar pouco, né, e ir trabalhando esses honorários lá na frente e ganhando, porque você vai receber de qualquer forma, entendeu? O Wilson Vedana que falou que ele usa a tabela da OAB. KKKKK, botou. A Rihanna também utiliza a tabela da OAB como parâmetro para montar o valor. Não quer dizer que eu utilize o mesmo valor que está ali, mas já tem um norte. Claro, pelo menos você usa o mínimo, né, da tabela ali, ou pelo menos você consegue, né, ter uma ideia.
Boa noite, doutor Tiago, tudo bem? Boa noite, Wilson, boa noite, Thaís. É verdade, assim, o que que acontece? É muito diferente em cada área, né, André? Você tem a experiência do tributário, eu tenho a experiência do civil e do previdenciário, né, do público também. Vou passar um pouquinho, assim, para o pessoal como é que funciona na questão previdenciária. Na questão previdenciária, nós temos dois tipos de regime, né? O regime próprio e o regime geral. No regime geral, geralmente, tá? Nós temos clientes que eles já vêm numa certa hipossuficiência, então você não consegue precificar honorários inicialmente, né? Sem poder, né? Sem poder oferecer um serviço de antemão, porque às vezes o cliente vem te procurar para fazer uma aposentadoria, ele quer ter aquela melhor renda, ele quer ter o melhor benefício, né? Então você vai poder ofertar serviços para ele, mas nem sempre ele vai poder desembolsar um valor maior para você no início, diferentemente da questão tributária, que você está lidando com empresários, com empresas que têm um valor alto para recuperar de crédito e tudo mais. Então, na realidade, assim, a questão previdenciária, geralmente a precificação se dá a partir do momento em que esse cliente ele vai receber o seu benefício, né? Então, a partir dali é que você consegue, então, dizer, olha, eu vou cobrar de você X, né? Aí parte muito da precificação de cada um calcular a sua hora intelectual, os custos que vai ter fixo do escritório para você passar para o cliente aquele valor. A não ser que você faça trabalhos avulsos para esse cliente. Por exemplo, eu vou fazer um planejamento previdenciário que eu não sei se eu vou conseguir aposentá-lo, então eu vou cobrar por esse planejamento previdenciário. Na verdade, inclusive, hoje é uma das formas do advogado previdenciarista conseguir precificar honorários, valorizar o seu trabalho de horas de um planejamento previdenciário que requer muito tempo e poder cobrar por aquele serviço. Então, veja bem, nós temos dentro da mesma área muitas possibilidades. No previdenciário, se você vai pedir um benefício, alguns colegas cobram de entrada, mas não é de praxe o costume no previdenciário de você cobrar antes daquele cliente receber o benefício. Então, tudo isso faz parte de como você vai atender o seu cliente, né? Então, e também não pode também ter essa questão assim de promessas vazias, né? Eu acho que o advogado ele tem que ter autoridade no assunto e passar segurança para o cliente do serviço que ele vai desenvolver, mas principalmente ele ser muito honesto com o cliente dele, muito honesto, né? Aquele cliente que vem te procurar, que ele quer alguma coisa impossível, que ele quer um dano moral de uma coisa que você tem noção, porque você estudou para saber que aquilo ali de repente não incidiu um dano moral, você tem que chegar para o cliente muitas vezes e dizer, olha, isso aqui não tem fundamento jurídico. Mas mesmo assim, se você quiser entrar, você vai ser responsável por essa ação e eu vou te cobrar, então, honorários para entrar, né? Então, assim, esse momento que você está fechando o contrato com o cliente é muito importante nesse sentido de você passar a realidade, a honestidade, porque tem muito cliente que vem de fantasia. Inclusive, tu deve escutar isso, André, porque no campo tributário, que tem de advogado que vem de tese que não existe, assim como tem na questão previdenciária, tá assim, ó, profissionais, né? Então, a gente tem que saber valorizar o bom profissional. Você pega aí semana não, foi mês passado, um cliente que eu tinha atendido, que eu falei para ele que não valeria a pena protocolar a ação, em função do que tinha visto, do que estava para vir, inclusive do STF, né? Eu falei, cara, não vale, espera ver o que vai acontecer, porque está perto de ser uma decisão do STF e não vamos protocolar, não. Vamos esperar um pouco. A gente esperou até agora, que custa esperar mais 2 meses. O que ele fez? Procurou um outro advogado e protocolou e saiu a decisão. O STF foi bater o martelo dizendo que não tinha direito, ou seja, joga pro ralo, entendeu? Então, assim, vale muito de tudo mesmo. É o que a gente fala, né? É um conjunto ali e a gente precisa realmente estar apurando isso tudo aí, até para poder validar o cliente ali, garantir o cliente e fidelizar, na verdade, né? Que é a fidelização do cliente que a gente vem falando o tempo todo, né? Deixa eu dar um abraço aqui para a doutora Bianca. A
O doutor Paulo Dias está aqui nos prestigiando. O doutor Tiago disse que é para cobrar as ações do FGTS para ingressar, porque é de alto risco. A STJ ainda não deu de forma unânime, é verdade. Mas a gente tem aquelas... O advogado tem que saber separar as ações que são de massa daquelas ações que são específicas e são mais rentáveis, ou aquelas que são de risco. Então, a gente tem que separar essas... isso na precificação, a gente estuda muito isso. Tem muito colega que não sabe que cobra tudo ao final. Ah, vou cobrar tudo ao final. Só que o risco é todo dele. O caso trabalha, às vezes, durante 5, 6, 7, 8 anos e não recebe R$1. Nem os custos que ele teve. Entendeu? Então, na precificação, a gente aprende isso. Né? Lá no e-book que eu deixei lá na minha bio, tem um e-book que é Honorários na Prática. Você pode ir lá baixar esse e-book. Eu e o doutor André preparamos esse e-book com muito carinho e a gente fala ali a respeito de como faz a precificação, como funciona essa questão dos honorários. Essa é a segunda live que a gente está fazendo. E fala aí, André, o que é para o pessoal hoje fazer? Porque da última lá o pessoal printou, seguiu o perfil. Não, eu marquei a postagem para não perder ela, porque às vezes perde, que a gente vai postando as coisas, né? O que eu queria que você fizesse hoje? Sabe aquele post que você recebeu, que você colocou no grupo lá, Marque 3 Advogados? Posta ele e a gente usa ele como referência. Aquele que marcaram lá, beleza, já tem todo mundo lá, a gente vai sortear por lá. Mas nesse post de hoje que você vai marcar aí, coloca no teu feed aí. Você pede as pessoas para marcarem ali 3 advogados para quê? Para concorrer ao treinamento. É um curso completo de honorários na prática. E às vezes a gente fala assim, mas um curso de honorários, curso de precificação de honorários. Eu falo, gente, olha só, esvazia o copo, porque assim, é o único insight que você tem na precificação e ela pode fazer um diferencial muito grande para o teu escritório. Eu não usava essas coisas todas que eu uso hoje. Não usava, foi o tempo que foi me dando. Via alguns advogados cobrando de uma forma diferente, eu ia colocando aquilo aí para dentro do escritório. E aí eu juntei com Janaína, eu falei, Janaína, vamos montar um curso de precificação, vamos criar um e-book primeiro para entregar para essa galera a forma que a gente precifica, né? Porque não adianta cobrar. Eu sei cobrar honorários. Não. Uma coisa é precificar, a outra coisa é você cobrar honorários. Para você cobrar bem, né, André? Pois é, para você cobrar bem, você precisa saber precificar bem seus honorários. E a base do e-book é a precificação. Porque cobrar é estratégia, é persuasão, entendeu? É negociação. Agora, precificar é inteligência de mercado, é estratégia. Não, e é valorização valorização da advocacia, exatamente, valorização. O Thiago comentou. É o que o Thiago falou. É uma briga que a gente tem há muito tempo do advogado. Está sendo consultado no direct, a gente está sendo consultado no Messenger, a gente está sendo consultado no elevador, a gente está sendo consultado pela família. Não é? Tu é advogada, mas eu tenho uma dúvida. A primeira coisa que todo mundo tirando dúvida contigo, mas eu não queria tirar. Não, mas não é uma consulta, é só uma olhadinha no processo. Aquela olhadinha, tu tem que ficar, às vezes, meia hora, 1 hora, 2 horas do teu dia entendendo todo o caso para você dar uma solução para o cliente. Aí o cliente diz assim, mas isso aí, se eu pesquisar no Google, aparece. Porque tem os advogados de Google e tem os advogados de CPC, né? Então, a gente tem muito disso, André. Muito, muito. Até uma colega que colocou hoje mesmo, recebi uma ligação de uma advogada que vendeu a ela uma coisa que não existe, fiquei passada. E isso é muito comum. Tem o tempo todo, né? Advogado que vende sonho, que não vende realidade para o cliente. Isso é muito difícil. A gente tem que trabalhar com a realidade, porque depois o que acontece? Vai dar ruim lá no final. O cliente vai perder a ação. O que ele vai fazer, André? Ele vai te ligar, vai te xingar, vai dizer que não deu certo, que você vendeu, que você vende sonhos, que você não conseguiu resolver. Vai falar mal de ti para 10. Se ele falar bem de ti para 1,
se você resolveu, ok. Mas aquele que sai insatisfeito fala mal de ti para 10, 15, 20 pessoas, entendeu? É a propaganda mais negativa que existe. Então, assim, ó, acho que a Cris entrou aí, ó. Tô acenando para ela. Apareceu para mim aqui. É. Então, o advogado precisa entender que ele precisa cobrar consulta. Eu sempre dou um exemplo, meu marido sempre fala assim, tu sempre fala, por exemplo, um médico. Tudo eu Cara, faço, por pega o exemplo, um médico. anestesista. Pega o anestesista. Tu já viu como é que vai pagar a parcela do Não, anestesista? Você não anestesista não paga, te não. enfia agulha se É, tu não não te tiver dado enfia. dinheiro para ele em É, espécie. Em é. espécie. Em espécie. São bobos, não? Não é cartão de crédito, não é boleto, não é pagar depois, fiado. Ah, não, depois que eu sair da cirurgia eu te pago. Não, 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 não. Ele Não. vai lá na bucha. Só te anestesia depois de tu pagar o dinheirinho em cash para ele. Entendeu? Exatamente. A gente precisa saber cobrar honorários, porque é a nossa forma da gente sobreviver, da gente poder pagar o pão de cada É. dia, da Eu, gente poder assim, viver bem. teve uma vez que minha mãe chegou para mim assim, isso tem tempo, tá? Ela chegou para mim e falou assim: Ah, eu tô aqui na minha liga aqui, e ela tá perguntando se eu posso perguntar alguma coisa para você. Eu falei: Hã? É, eu não entendi. Eu falei, mas o que que sua amiga quer que tem a ver comigo? Quer me perguntar alguma coisa? Nem conheço. Não, sabe o que acontece? Ela repetiu isso aqui, ó. Então, eu tô com um problema desse, disso aqui, de um contrato de aluguel, que ela tá com esse problema em relação a isso. Eu falei, tá bom, mãe, pega um papel e uma caneta aí, então. Aí eu dei, anota o número aí. Aí eu dei o número do meu CPF. Esse aí é um Pix. Pede para ela fazer um Pix. A minha mãe, Agora adoro o Pix, é o Pix. a minha mãe ficou pé da vida. Ah, mas ela vai ter que pagar. Eu falei, ué, como é que eu pago a conta de luz? Como é que eu compro comida? Como é que eu boto combustível? Como é que eu faço as coisas? Como é que eu pago Exatamente. internet? Você Entendeu? para Então, na frente do médico e é, fala assim para ele, olha, doutor, marca tá consulta, doido. entra lá e aí fala, ah, eu tô com uma dor aqui, eu tô com uma dor ali, tô com uma... Aí ele vai lá, te ausculta, não sei o que, te dá lá a receita. Aí tu diz assim pra secretária, valeu, obrigada, tchau, tchau. Tem cliente que faz assim com a gente? Tem, Tem tem. cliente que faz Ainda assim mais com a por gente. Vamos me telefone. dizer aí, É, quem é que nunca atendeu um cliente que saiu, virou as costas e nem perguntou qual era o valor da sua consulta? Coloca aí, eu quero ver exatamente. quem é que não passou por essa É, situação. O advogado que não passou por essa situação não existe. Ali a Francine é. perguntou se pode cobrar honorários com cartão boleto. Mas pode cobrar com tudo, meu amor. Hum. Boleto, cartão, Pix, TED. Agora eu acho que dá até para receber em bitcoins, né? Ou se não dá. Você sabe que teve uma vez um cliente que eu atendi que ele me perguntou se poderia me pagar em dólar. Eu falei, pode. Adoro. É. Por quê? Porque ele tinha acabado de chegar de fora, era um argentino. Ele tinha acabado de chegar da Argentina e estava fazendo uma consultoria e eu dei os honorários para ele. Ele falou, tem problema eu te pagar em dólar? Eu falei, tem, mas calma aí, vamos ver a conversão. Porque ele vai querer Nossa, usar. dinheiro péssimo, né? Porque ele vai querer usar tem o fator de compra e o fator de venda, né? Não é bem assim, não é o de compra, não é o de venda ou de compra. Então tem que ver, olhar primeiro o mercado como é que tá. Então assim, dá para você receber de diversas formas, entendeu? Hoje as fintechs que tem com relação a pagamentos, gateways de pagamento que a gente tem, são várias opções que a gente tem. Então tem Não, e até é cartão, importante a gente falar uma forma que a Francine estava comentando, inclusive na nossa BRS, a Caixa dos Advogados, ela fez um convênio aqui que possibilita para o advogado ter máquina de cartão de crédito e gerar link para ele poder cobrar os honorários dele através desse link eletrônico. Então, por exemplo, eu inclusive já mandei link para pagamento com parcelamento com cartão de crédito para o cliente que está lá no Ceará. E ele é, fez o pagamento lá, entendeu? hoje você consegue fazer isso com o Mercado Pago, com PagSeguro. E tem um que eu utilizo para boleto que é muito legal, que é o Gerencianet. Gerencianet. Esse eu uso para boleto. Então, assim, você emite a quantidade de parcelas ali, vai um link para o cliente.
e o cliente escolhe se ele quer pagar no boleto ou no cartão de crédito, entendeu? Se ele escolher no cartão de crédito, ele pode inclusive parcelar. A forma como ele vai pagar não importa, mas ela entra para mim sempre como à vista. Isso é muito legal. É o que eu mais utilizo, Gerencianet. Assim como se fala, se escreve ali, você coloca que é Anota aí, muito, porque isso aí o pessoal precisa é, saber. é muito legal, vale muito a pena. Uhum. A Bianca falou ali que parece que quando cobramos a consulta, os clientes valorizam muito mais os advogados. Com certeza. É. Porque o cliente, ele tá pagando pelo teu serviço, né? Ele tá pagando porque tu tá resolvendo um problema para ele. Porque ninguém vem no teu escritório para dizer que tá bem, que tá ótimo. O cliente chega, ele quer se divorciar, ele quer se aposentar, ele tá sofrendo um dano moral de um cartão de crédito, entendeu? Ele tá com um problema de financiamento no banco, ele quer resolver um imóvel que ele tem que usucapi. Enfim, são milhares de áreas que a gente tem resolvido aqui, né? Daqui, vários tipos de clientes. Tem aquele cliente que ele tá até aqui, e aí o valor que você vai cobrar dele, ele vai pagar de qualquer jeito. Pode parcelar lá em zilhões de vezes. Agora, o melhor cliente é aquele que diz assim, vou fazer à vista. É bom demais, né? Esse daí é aquele que só te traz satisfação. Já paga logo antecipado, é bom demais. Ó, para você que chegou agora, não esquece, a Janaína vai publicar, vai fazer um post hoje. Nós temos um treinamento, tá? Que é um treinamento de precificação e cobrança de honorários, onde a gente trabalha ali a base toda da precificação. Depois a gente fala da precificação no tributário, precificação no civil, no previdenciário, no trabalhista, né, Jana? É o que tem o Isso, no conteúdo todo lá civil, dentro. no trabalhista, no prev Então, e assim, no A geral. ideia, a ideia ali é te entregar para que você tenha insights. Mas só o e-book ele vai te dar uma base muito grande. O e-book você não paga nada. Tá no link da bio da Janaína aí. Clica lá, baixa o e-book, porque vale muito a pena. É para você usar a base da estrutura da precificação para você efetuar uma cobrança que vale a pena. Entendeu? Então, isso vale muito a Sabe o pena. que Não deixa de baixar. um dos segredos assim que a gente tem que compartilhar para as pessoas? Você tem que ser essencial ao cliente. Você tem que ser essencial. Se você for essencial para o cliente, ele vai dar o valor, ele vai dar o devido valor ao seu trabalho. Entendeu? Exatamente. Então, assim, quando a gente mostra que a gente é essencial para que ele consiga resolver aquilo ali, não tem cliente que não feche. Aquele que veio procurar só por preço, esse não nos interessa, Não, esse né? é Coca-Cola. Esse cliente aí é aquele cliente que não. Agora, aquele cliente que está no meio da pirâmide, lá que a gente falou, e aquele que está na base da pirâmide, esse daí são os que a gente tem que investir. Então, esse daí é o cliente que vai valorizar o teu trabalho, vai pagar por aquilo que você cobrar, porque ele sabe que você vai fazer um bom serviço, você está passando autoridade, né? E ele vai te recompensar pelo trabalho. E você, advogado, vai sentir que você está sendo valorizado, você vai sentir que você está sendo recompensado pelo seu serviço, porque não tem nada mais gratificante do que você trabalhar num processo, trabalhar numa ação e você se sentir valorizado como profissional. O reconhecimento do seu cliente vai vir através de elogios, de indicações, de tudo isso. Mas o advogado, ele precisa sentir essa valorização, dele saber que ele vai trabalhar lá no final, mas ele vai ganhar honorários justos. Isso aí que eu acho que é o mais importante de tudo, né? Deixa eu compartilhar um negócio com vocês aqui. Fazer um spoiler. Dia 20, não, mês de julho, eu vou estar lançando meu livro. Tá, spoiler. Spoiler porque a editora já liberou eu falar. Eu só não posso vender. Então, assim, um livro que foi escrito desde 2015, né? 2015 eu comecei a escrever o livro, que é o livro Sou Advogado e Agora. Não é um livro que, eu me formei agora. Não, eu falo muito sobre ser advogado. O que você precisa usar na sua advocacia? O primeiro ponto é ser advogado. E o ser advogado é você se comportar como advogado. Quando eu falo em ser, tem muita gente que confunde ter.
Só que o ter é a última fase de um processo de crescimento da advocacia. E eu falo muito nisso dentro do livro. Então, é ser, fazer e ter. Então, ele vai ser lançado em julho, tá? Pela editora Gente. Tá muito bacana o livro. E para quem se inscrever lá na minha bio, tem lá no meu link, sou advogado agora pré-lançamento. Todos que forem para lá, que se inscreverem lá, esses livros eu vou mandar autografado. Não vai sair de livraria, não vai sair de nada. Eu vou mandar aqui da minha casa mesmo, vou autografar um por um, mas só para aqueles que se inscreverem por lá, tá bom? Caso o link não esteja funcionando, você me manda um direct, que aí eu peço para arrumar o link, porque estava tendo um problema. E aí eu mando para você o link de novo, ó, acessa e se cadastra, porque é só quem for se cadastrar por lá e deixar o e-mail, tá bom? É algo que eu pedi para poder fazer, já foi liberado, então assim, o link já está lá, eu só não sei se ele já está capturando o e-mail de vocês, tá bom? Então esse é o spoiler que eu queria falar do livro, o livro está saindo, já tem capa, já tem tudo, vocês vão conseguir ver a capa do livro, se vocês acessarem lá agora, tá? E o outro Cris ponto... falou que quer, Ela falou... autografado. Ela falou que quer, ela falou, rapaz, mas tá Vai uma ter ao briga. vivo, Cris. A minha Essa filha, tem que só pegar o autógrafo de longe. a minha filha chegou para mim assim e falou, pai, o primeiro é o meu, né? Aí Ai, que o Pedro, querida. caraca, pai, sério, é verdade? Eu falei, sério, filho, sério. Então, Ai, assim, que foi algo querida, que amor. que veio, é uma construção, na verdade, né? Uma construção na advocacia, uma construção que eu fiz lá atrás, em 2015. Claro, não comecei a escrever lá, não vai ficar um livro velho, né? Mas a ideia foi tudo escrito por lá atrás e quando entrou 2020 eu vim com corda toda 2021 e eu finalizei ele no mês passado. Então ele foi atualizado mês passado, finalizado mês passado para entregar o de melhor aí para vocês. Olha, e não esquece, baixa o e-book agora de honorários, leia o e-book, leia porque ele vai te dar um insight do caramba, para não falar outra coisa. Verdade. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a doutora Jamila. Ela disse que amanhã é vocês dois na live. Eu também tenho que sair agora, porque eu tenho outra live agora. E eu quero dar um oi também para a doutora Débora, que estava aqui, doutora Débora estava aqui, querida Débora Brasil. Teve outras pessoas também que entraram, sintam todos muito abraçados. Eu vou colocar então lá no meu feed um post. Daí Aquela você vai foto. lá, Aquela foto. uma foto. Curte, comenta. Marca 3 ADVs. Marca 3 advogados. Esse é para concorrer ao curso do Honorários da Advocacia. Que mais Honorários tem na que fazer? prática. Tem que Não, nos seguir. só isso. Segue nós dois, marca 3 pessoas e deixa um comentário lá. Só isso. Tá. Então tá bom. Eu Beleza? adorei o nosso papo de hoje. Tava maravilhoso. Foi muito bom falar. Gratidão. É muito bom falar de dinheiro, né? É bom, né? Bom quando ele entra, né? Aquele barulhinho que entra. O bom é mesmo quando entra aquele barulhinho do Pix. Pessoal, gratidão. Obrigado aí também. Tá? Muito bom. Eu vou seguir para uma outra live agora, lá com o Vedana. Ó, E vou, muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento. Muita gratidão. Eu que Gratidão a agradeço. todo mundo que entrou. E estamos aí, estamos só esperando aí para o lançamento do livro. Estamos ansiosos. Obrigado. Beijo. Obrigada. Boa noite a todos. Salva essa live, hein? Vou salvar.